Nesse hiperconectado impactante, para falar de meteoritos, eu tô aqui na borda da cratera de Colônia, em Parelheiros, São Paulo, uma cratera, esse círculo todo aqui atrás, que deve ter sido formada pelo impacto de um meteorito há milhões de anos. No hiperconectado de hoje a gente vai falar sobre isso. Em 2013, um meteoro entrou na atmosfera perto da cidade de Chelyabinsk, na Rússia. A sua explosão fez um brilho mais intenso do que a luz do Sol e gerou uma onda de impacto que estilhaçou janelas e chegou a ferir mais de 1.200 pessoas. Você sabe do que são formados os meteoritos? Ou o que eles contam sobre a origem da Terra e do Sistema Solar? No programa de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o impacto cultural deles e sobre as chances da gente ver um próximo grande impacto na Terra. O Hiperconectado começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Você com certeza já ouviu falar sobre cometas ou asteroides vagando pelo espaço que podem colidir com a Terra. Mas você sabe a diferença entre meteoro, meteorito e asteroide? Um asteroide é um corpo orbitando o Sol que não chegou a formar um planeta. Esses asteroides podem colidir uns com os outros ou colidir com a Terra. Quando entram na atmosfera terrestre, eles são incendiados e desintegrados pelo atrito e formam rastros luminosos que a gente consegue ver no céu, e esse fenômeno é chamado de meteoro ou também de estrela cadente. Alguns podem sobreviver ao impacto e caem em algum lugar do nosso planeta. Essas pedras ganham o nome de meteoritos. E esse meteorito ele pode ter pertencido a diferentes corpos. Ele pode tanto ter pertencido a um asteroide, né, que os asteroides ou são fragmentos de corpos maiores que se fragmentaram, até planetas, quem sabe, ou de corpos que na realidade nunca pertenceram a corpos maiores. Ele pode ser um fragmento, por exemplo, de um cometa, né, ou um fragmento de uma lua. Nós temos meteoritos, inclusive, da Lua. Pode ser fragmentos de outros planetas, como Marte. Nós temos também meteoritos marcianos. Então, no chão, meteorito, no céu, no céu, o rastro, o facho de luz é o meteoro. E o que a gente vê lá fora, deixando um rastro, é o cometa. Então, tanto pode ser um cometa quanto um asteroide, né? Porque o cometa, ele é essencialmente um núcleo, né? Que são agregados de rocha, poeira e gelo, principalmente gelo. E os asteroides são principalmente o quê? São principalmente rochosos. Né? Entendi. E se eu quiser ver esses corpos, se eu quiser ver esses fenômenos, o meteorito, o meteoro, o cometa, como é que eu posso ver? Esses são fenômenos que acontecem, às vezes é imprevisível, pode acontecer todo dia. Você tem as chuvas, né? As chuvas de meteoros, já que são mais, a gente já sabe exatamente quando elas vão acontecer. Por quê? Porque a gente sabe quando a gente vai cruzar a órbita deste cometa, né? Então, a gente não vai ver o cometa, né? Óbvio, né? Porque ele tem aí um período de translação, como por exemplo eu falei, né? As Perseidas, né? Essa chuva de meteoros bastante conhecida, que acontece lá para o julho e agosto, é quando a gente cruza a órbita dela e pega os fragmentos desse cometa que ficaram da passagem dele. Quando ele adentra, né, ele cruza aí a nossa atmosfera e ele se encandece, é que a gente vê aí esses fragmentos todos entrando, luminosos, que são essas estrelas cadentes, essa chuva de meteoros. Então, a chuva de meteoros que a gente pode observar são esses fragmentos de cometa que a gente está cruzando por eles? Quase sempre são esses fragmentos que está na órbita desse cometa. E tem uma época boa para olhar para o céu e fazer isso? No caso das Perseidas, por exemplo, é julho e agosto, né? Mas a gente tem outras menos famosas, que as Perseidas são as mais famosas. Agora, para ver esse cometa, demora um pouquinho mais, porque o período de translação dele, que é essa volta que ele dá ao redor do Sol, é de aproximadamente 135 anos, se não me engano. Então, demora um pouco mais, né? Nós temos outros cometas mais famosos. Então, os cometas são aqueles que a gente vai ver a cada tantas décadas, exatamente, 200, 500 anos. Alguns só passam e a gente vai ver depois de gerações, depende muito da órbita desse cometa. Os meteoritos são formados por pedaços de cometas, de asteroides, da nossa Lua e até de planetas. E como você pode imaginar, com essa origem espacial, eles têm uma composição diferente das rochas terrestres. Por exemplo, os meteoritos têm a crosta de fusão, que é essa camada externa queimada que se forma quando eles entram na atmosfera e passam por muito atrito.
Quando a gente pega o meteorito, né, que ele cai no chão, a primeira coisa é essa crosta de fusão. Quando ele tem a crosta de fusão, a gente já sabe que material terrestre não tem esse tipo de estrutura. Então, para que nós saibamos se é ou não, que tipo de meteorito é que caiu, a gente precisa, infelizmente, abrir, como se fosse um Kinder Ovo. Então, esse aqui, ó, ele foi quebrado em alguns lugares, às vezes eles já chegam, né, na mão do pesquisador, já chega um pouquinho quebrado, porque a pessoa que pega o meteorito, ela já quer ver o que tem dentro. Então, aí a gente tira fragmentos, em geral a gente tira com serra, né, uma serra com disco diamantado, para cortar uma fatia bem fininha para ver o que tem dentro, e aí vão ter estruturas. E nós temos 3 tipos principais de meteoritos. Então, a gente vai ter os meteoritos rochosos, né, que lembram muito as rochas terrestres. E desses rochosos, nós temos 2 tipos, que são os condritos e os acondritos. Os condritos, eles vão ter uma característica muito especial, que são os côndrulos, que nada mais são do que esferas de magma que resfriam, né? Elas solidificam lá no espaço ainda, e elas fazem parte dos materiais mais primitivos que a gente tem no Sistema Solar. E já os acondritos fazem parte de corpos que sofreram processos de diferenciação. Assim como a Terra sofreu um processo de diferenciação, né, um corpo grande, o corpo do qual meteoritos acondríticos pertenceram são corpos que sofreram um processo de diferenciação. E o que é a diferenciação? Alguns corpos são grandes o suficiente para que a gente tenha uma separação de núcleo e manto, assim como aconteceu na Terra, nos seus primórdios. Então, você separa núcleo e manto e você também tem, inclusive alguns corpos, dependendo do tamanho, pode ter até atividade vulcânica associada a esses grandes asteroides. Então, né? É um asteroide que ele é grande o suficiente para derreter? Ele é grande o suficiente para derreter e não só derreter, né, mas para que você tenha esse processo, porque ele não pode perder a temperatura rapidamente. Pensa que o processo de diferenciação é um processo de separação de elementos químicos. Então, para que isso ocorra, eu tenho que manter esse corpo aquecido durante muito tempo. Ou seja, meteoritos, quando a gente fala que são acondríticos, eles são oriundos desses corpos que sofreram o processo de diferenciação. Então, eles tanto podem pertencer ao núcleo desses corpos, quanto ao manto ou à própria crosta desses corpos também. E a gente tem como diferenciar quando eles são esse tipo de meteorito. Então, se eu quiser entender como foi formado o Sistema Solar, é aqui que eu tinha que olhar. Os seus primórdios, sim, mas se a gente quer saber como evoluir o sistema, é óbvio que a gente tem que juntar todas as peças desse tabuleiro, que vão ser o quê? Os meteoritos, os diferentes tipos e também as rochas terrestres, para que a gente reconstitua aí toda essa história evolutiva, né? Esse daqui, você tem como ter uma noção da idade que ele tem? Então, essa amostra em específica, não. Porque a gente não datou, a gente acabou de catalogar. Esse aqui é um meteorito que caiu no Peru, chama Tokashi, né? Então, a idade desse em específico não. Mas a idade de todos os condritos que já foram, né, obtidas, todos eles têm a mesma idade, que é de 4,56 bilhões de anos. 4,56 bilhões de anos também é a idade do Sistema Solar. Até agora a gente falou dos meteoritos rochosos, os aerolitos, que são de 2 categorias, os condritos e os acondritos. Agora é hora da gente dar uma olhada em outros meteoritos muito bonitos, os meteoritos metálicos ou sideritos. No caso, uma das formas da gente identificar esses sideritos é com ímã, tá? Porque ele atrai. Eu até tenho materiais terrestres, como por exemplo a magnetita, que é atraída por um ímã comum, tá? Mas aqui, ó, essa liga tem uma atração bastante forte com o ímã comum, porque o ferro metálico apresenta isso. Mas é óbvio que eu vou ter materiais que podem ser confundidos. Às vezes a gente tem gusa, né? Você tem esses rescaldos de usina, que também são esses agregados de ferro, que também podem atrair. Então, de vez em quando chega aqui para a gente, né, esse material que é atraído pelo ímã, mas não é material natural. Uma vez eu recebi uma bola de canhão. Antigo. Que legal. Antigo, a pessoa queria saber se era um meteorito, né? E nós fizemos alguns testes. Aí, quando ele passou por esse primeiro teste, os sideritos, a gente, para ter certeza se é terrestre ou não, nós fazemos uma análise para saber se tem níquel. Porque os nossos materiais terrestres aqui não têm níquel na quantidade que os meteoritos têm. Então, esses floquinhos são ligas de ferro e níquel. Essas ligas de ferro e níquel, você não vai encontrar na Terra, né? O ferro metálico é raríssimo. Todo esse estudo e essa classificação só foi possível porque a gente já encontrou muitos meteoritos aqui na Terra.
Se estima que todo dia a gente tem por volta de 17 impactos no nosso planeta. Só que a maioria são fragmentos do tamanho de um grão de areia ou tão pequenos que passam despercebidos. E de vez em quando tem alguns grandes impactos que causam crateras enormes. Para conversar sobre isso, a gente foi falar com o geólogo Álvaro Penteado Crosta. Quando a gente fala de meteoritos grandes, né, ou asteroides, quando são muito grandes, são chamados de asteroides, o estrago pode ser grande, ou seja, as consequências na superfície da Terra e dos outros planetas também pode ser grande, do ponto de vista não só da produção de uma cratera, né, mas também de todo o material que é lançado, ejetado, rocha, solo, etc. A água, eventualmente, se cair numa área com água, é ejetado para a atmosfera e que esse sim pode ter efeitos de longa duração, que por sua vez pode impactar a vida na Terra. O que é uma grande cratera, para ter uma noção do que é o impacto desses? As crateras de grandes dimensões costumam ter de poucos quilômetros até centenas de quilômetros. Então, nós temos a maior cratera existente na Terra, que na África do Sul, ela tem cerca de 300 e poucos quilômetros de diâmetro. Aqui na América do Sul, a maior fica no Brasil, tem 40 quilômetros de diâmetro. Só para dar uma dimensão, tem a área da zona metropolitana da cidade de São Paulo, né, do entorno, caberia dentro dessa cratera que fica na divisa entre Mato Grosso e Goiás. Me escreve um pouquinho dessa cratera que a gente tem aqui no Brasil, que tem esse tamanho todo. Que impacto que pode ter sido esse? Ela chama-se Domo de Araguainha, porque fica perto de um rio, de uma cidade chamada Araguainha, é cortada ao meio pelo rio Araguaia, que é a divisa entre Mato Grosso e Goiás. Portanto, a metade fica no Mato Grosso e metade fica em Goiás. Como eu disse, ela tem 40 quilômetros, né, de diâmetro e foi formada há cerca de 254 milhões de anos, quando aquela região, inclusive, nem era uma área continental, era uma borda de continente, uma área oceânica na borda de um continente. Então, a gente tem toda uma deformação dos sedimentos que ali ocorre, né? Ali tem rochas sedimentares da Bacia do Paraná, que pega toda a região sul, sudeste do Brasil, e chegou até o embasamento mais antigo, são rochas muito mais antigas, né? Que são rochas cristalinas e não sedimentares, que também foram afetadas por esse impacto. Então, ele escavou cerca de 2 a 3 quilômetros de coluna sedimentar e expôs a parte que estava abaixo do embasamento cristalino. A cratera de Vredefort, na África do Sul, foi formada por um meteorito de 10 quilômetros de diâmetro. E o impacto aconteceu há mais ou menos 2 bilhões de anos. E a cratera que tem na África do Sul é o tipo de impacto que afeta o mundo inteiro, por até aquele tamanho? Sim, só que ela é muito antiga, ela tem 1,9 bilhão de anos, né? Então a vida certamente era muito diferente, a vida estava no início na Terra, mas se ela acontecesse num tempo mais recente, como foi a segunda maior, né, que é de Chicxulub, no Golfo do México, que tem 66 milhões de anos, essa sim teve um impacto muito grande na Terra, inclusive com a extinção dos grandes répteis, né, os dinossauros, mas não só. Na verdade, cerca de 75% da vida então existente foi extinta naquele evento de impacto. Essa cratera tem entre 180 e 190 quilômetros de diâmetro. Caramba, ela tem 190 quilômetros de diâmetro e com esse impacto 75% da vida na Terra foi extinta. A outra tem 300 quilômetros. A outra tem mais de 300 quilômetros, tem 350 quilômetros aproximadamente, mas, como eu disse, é muito antiga. Na verdade, a Terra passou por muitos eventos desse tipo. Essa cratera muito antiga, ela é uma anomalia do ponto de vista de ter sido preservada, porque a crosta da Terra é toda reciclada periodicamente. E essa região ficou preservada, só existem 2 crateras grandes e antigas, a outra fica no Canadá, que também tem uma idade semelhante, um pouco menor, mas é bastante grande também, cerca de 300 quilômetros, e são as 2 que restaram desse registro mais antigo. Todas as demais têm de centenas a dezenas de milhões de anos, as maiores, né? E algumas menores chegam a ter milhares de anos. Imagina um corpo celeste denso, viajando em alta velocidade. Na hora que isso cai na Terra, por mais que a nossa atmosfera freie um pouco o seu impacto, eles podem chegar no solo a mais de 15 km por segundo. E a energia que isso libera por aqui é fenomenal. Tem alguma equivalência que dá para fazer? Uma cratera de um tamanho X já tem energia equivalente a uma bomba atômica? Maior do que isso vão ser muitas bombas? Tem sim. Essa conta, inclusive, é feita do ponto de vista da divulgação científica, né, de comparar quantas
bombas de Hiroshima, que foi um artefato nuclear pequeno, né? Para a época foi o primeiro, mas hoje em dia ele é de pequena potência, em relação a escavar uma cratera. Então, eu posso mencionar uma cratera que nós temos no estado de Santa Catarina, que é o Domo de Varjão, com 14 quilômetros de diâmetro. São necessárias 500 mil bombas de Hiroshima para produzir. 500 mil? Exatamente. Por isso que eu digo que é uma escala muito, mas muito superior a qualquer outro fenômeno. A gente vai dar uma pausa no clima apocalíptico do programa. No próximo bloco, a gente te mostra como podemos evitar o impacto desse tamanho e também vamos falar sobre a influência cultural dos meteoritos. O Hiperconectado já volta. De volta com o Hiperconectado, hoje o nosso assunto é meteoritos. A gente já viu o poder de destruição deles, mas eles também podem causar outros tipos de impacto. Eu queria começar te perguntando o que os meteoritos trazem para a Terra? A gente vai encontrar muito ferro e níquel, e é o melhor ferro que você pode ter, porque no espaço não tem oxigênio, então é muito visado por conta disso, né, o ferro meteorítico. E você também vai ter aí outros metais, né, como irídio, ouro, galho, germânio, que são metais também que têm um certo valor, né, para a gente, né, e que para a mineração seria ótimo. O astroquímico Greg Brenica, autor do livro Impact, falou para a gente sobre a importância desses metais que os meteoritos trazem para a Terra. You mentioned in your book that meteorites brought us Donkey Kong. How come so? Yes, well, indirectly, I guess I will say. So meteorites provide a lot of raw materials that we use in high-end electronics, and I like to consider Donkey Kong high-end electronics. But yeah, I mean, we wouldn't have computers, we wouldn't have cell phones, we wouldn't have any of these things that we rely on day to day if it weren't for meteorites bringing them to us. And, you know, Earth started with a lot of these materials, but Earth melted early in its history. So all of those materials went to the core of the Earth, which we cannot access, it's too deep. So the reason we have these things, you know, like palladium and platinum and rare earth elements and things like this, less so the rare earth elements, but the metals are because meteorites kept falling and landing on the surface of the Earth. And then because the Earth's solid at that point, they're not able to get to the core. So they kind of stay and they recycle themselves around with plate tectonics. So that's the reason we have access to all these metals, is to, you know, thanks to meteorites for you know, delivering them. Mais do que metais, os meteoritos também trouxeram bastante matéria orgânica para a Terra. O primeiro que apareceu, né, foi o material orgânico, foi o orgueio. Já ali em 1868, já viram que tinha carbono no meteorito, hidrocarbonetos, né, em torno de 4 a 5% de carbono. Mas também nesse meteorito encontraram moléculas menores, com nitrogênio, né, como, por exemplo, o ácido cianídrico, também encontraram amônia, né? Então, e também minerais hidratados. Então, quando a gente olha para a estrutura dos minerais nesse meteorito, né, a gente vai encontrar ali filosilicatos de serpentina, então mostrando que esse material teve contato com a água na sua formação. E em 1960, ainda nesse meteorito, foram encontradas 2 bases do DNA. Então, foi encontrada a adenina e a guanina nesse meteorito, né, que foi muito legal. E nessa fase, nessa época, né, também, próxima, um pouco depois, caiu um meteorito, que é o Murchison, que é muito famoso e que é muito estudado, né, em que foram encontrados muitos materiais assim, de importância para a vida. No Murchison, na verdade, existe quase tudo que seria necessário para a vida na Terra. Os meteoritos também tiveram um impacto na nossa cultura. You know, as far back as the ancient Egyptians and you know, even cultures before that, you know, ancient China, ancient Aborigines, things like this, there was a lot of influence that happened from these, you know, really impressive,
kind of skyward bound, television, if you will. So, before we had TV Cultura and things like this, people were looking at the skies. And so, you didn't have light pollution, so it was a lot easier to notice these types of phenomenon. And there's been a lot of influence, in Egyptian culture, for instance. We know that they didn't have the ability to make iron. So when you had a meteorite fall, an iron meteorite, it would provide a really shiny, strong new metal that they didn't know existed. So, you see this come down in a fireball, that's a pretty big deal. So that you can kind of imagine how much influence that would have just on the people that saw it fall, and then the fact that they were able to have this new metal that didn't exist in the culture. And there's lots of examples throughout history about these types of things, and it's a really fascinating subject. Meteoritos de ferro, você vê bastante no novo continente. No velho continente, você não acha meteorito de ferro com facilidade. Nos desertos, se acha milhares, mas milhares de meteoritos rochosos. E muito poucos, mas muito poucos mesmo, de ferro. Por quê? Porque os povos da antiguidade já usaram esses meteoritos antes. Tá? Por quê? Porque eles aproveitaram o ferro. Então, as melhores espadas, o melhor material era feito com ferro meteorítico. Para você ter uma ideia da influência dos meteoritos na cultura egípcia, eles têm uma palavra que significa ferro do céu. Ferro do céu implica em saber a diferença entre ferro e ferro do céu. Ou seja, eles sabem sobre a origem disso. E foi com esse ferro do céu que foi forjada a adaga do líder Tutankhamon. Ela foi encontrada há mais de 3.000 anos depois da morte do faraó e foi feita com ferro em uma época bem antes da gente saber forjar esse tipo de metal. O Greg Beneca falou pra gente sobre isso e também falou sobre a influência dos meteoritos na Bíblia. Do you have any biblical passage that hints at a meteorite impact? Yeah, I don't remember them off the top of my head, but there's about 4 or 5 passages in the Bible that are very clear about stones falling from the sky. The story of Sodom and Gomorrah, where a city was destroyed. There's decent evidence and more evidence that's happening right now. There's actually a dig going on. I believe it's in Syria, where they believe it's the city of Sodom and Gomorrah, or cities of Sodom and Gomorrah, and they're finding evidence for meteorite impact in that area. So it was likely a meteoritic airburst that destroyed it. And I think many of your listeners and viewers are probably very familiar with the story of Saint Paul, who was Saul and then became Saint Paul, and that story largely is attributed to a meteoritic airburst knocking him off his horse and then becoming a Christian. And what's the sonic burst? What's these events that people would see in the skies? So we actually had one very similar to that story happen in Chelyabinsk in Russia in, I think, 2013. And what happens is that this object is coming from space, obviously at a very high rate of speed. It contains a lot of gases and it's heating up very quickly because it's going through the atmosphere. And that rapid expansion causes it to explode, essentially. So you have this, essentially what is a very large bomb going off above where we are on the surface. And so you create this big shockwave that, knocks people down, it breaks windows, things like this, and it can cause people to go blind. And this is what we actually saw happening in Russia in 2013, is very similar to the stories of what Paul was going through. So it's just really, really interesting, again, with the combination of culture and science. I think it's super interesting. Até que ponto faz sentido a gente se preparar ou tentar antever um impacto, e se a gente tem alguma coisa que pode fazer a respeito disso, assim? Hoje a gente sabe que tem todo sentido, né? E Hollywood explorou essa ideia em filmes de ficção científica, desastre, tem vários aqui, inclusive, mas nem sempre com o conceito correto, né? A ideia ali era detonar um artefato nuclear no asteroide, e que isso poderia, na verdade, ocasionar tanto dano quanto um choque principal, porque ia provocar uma chuva de fragmentos aqui na Terra. Então, hoje a gente sabe que é possível, essa tecnologia funciona, foi testado com um asteroide grande, de 170 metros de diâmetro. Então, acho que a gente pode dormir um pouco mais tranquilo, embora não haja qualquer corpo que ameace o futuro da Terra, pelo menos nos próximos 200 anos, pelo conhecimento que a gente tem.
Esse é o impacto que os meteoritos tiveram várias vezes aqui na Terra. Não só com as crateras, com a explosão, com a alteração da evolução da vida por aqui, mas trazendo materiais como os metais, como a matéria orgânica e trazendo também conhecimento. E é um conhecimento científico que literalmente transcende o que a gente poderia aprender estudando só a Terra. É assim que a gente entende a nossa origem, a origem do planeta e de muito mais coisa. Semana que vem a gente volta com outro Hiperconectado.